Olá, eu sou Daniela Andrade, arquiteta, e hoje eu estou aqui para falar de torre quente. Eu selecionei 12 projetos para te mostrar como aplicar esse elemento nas cozinhas. A gente tem diversas possibilidades e agora a gente vai ver tudo isso. E para começar, eu selecionei uma cozinha de grande impacto. Essa cozinha ela é super bacana porque ela fica numa área muito nobre da casa. Ela fica logo ali, ó, de frente para a piscina. E aí a gente trabalha todos os elementos. Mas o nosso tema hoje é falar como essa torre quente entra na composição dessa cozinha. Eu vou selecionar aqui a planta para te mostrar como a gente coloca isso de uma forma harmônica com relação às proporções e também à altura. Nessa imagem aqui, a gente consegue observar essa proporção da torre. Dá só uma olhadinha. Eu fiz aqui um envoltório de um pórtico. Esse pórtico está no material que é um MDF ripado. E aqui, ó, eu utilizei, vou pegar uma cor aqui mais alegrinha pra gente ver. Eu utilizei essa torre nessas proporções, tá vendo? Aqui embaixo a gente aproveita toda essa parte aqui, a gente tem uma marcenaria e a parte superior também. Ou seja, aqui a gente posicionou esse, que no caso aqui é o forno elétrico, e esse daqui que é o micro-ondas, porque nesse caso a gente determinou com o cliente que para essa família seria a melhor possibilidade. Agora eu selecionei uma torre quente que está inserida num espaço gourmet. É isso mesmo, gente. Torre quente a gente pode inserir tanto em cozinhas como em espaços gourmet. Geralmente a gente tem que pensar que ela é, obviamente, vertical e a gente faz o posicionamento de acordo com todos os outros elementos que contemplam ali naquele ambiente. Nesse caso aqui em específico, a gente consegue observar a churrasqueira, que também é um elemento vertical, mas aí nesse caso eu posicionei nesta lateral, e a torre quente, ela foi ficar junto ali exatamente com a geladeira, que era o outro grande elemento vertical que a gente tinha. É bem importante a gente pensar em toda essa parte técnica, porque essa torre quente ela tem que ter uma ventilação. Essa é uma super dica que eu vou mostrar o detalhe técnico no final do vídeo, depois que a gente tiver visto todas as opções de torre quente que a gente vai mostrar por aqui. Só para a gente mostrar um pouquinho o posicionamento desse espaço gourmet aqui, olha só, esse lado aqui é o lado exatamente da churrasqueira. Aqui a gente posicionou a nossa torre quente e a geladeira, que é sempre o outro elemento vertical, ele ficou logo ao lado. O que que a gente conclui aqui? Que a gente conseguiu ter um aproveitamento bem bacana aqui das bancadas, nesse sentido, olha, a gente tem a bancada aqui, ó, toda em L, e ficando, então, os elementos verticais nas extremidades, liberando também, ó, essa parte da ilha, e aí a composição ficou bastante harmônica. Olha que legal esse conceito de cozinha que eu trouxe agora e como essa torre quente ficou inserida por aqui. O bacana aqui é que é uma cozinha americana, é uma cozinha totalmente aberta para a sala. E agora, quando a gente olha aqui, olha, para essa imagem, a gente percebe que a escada que vai dar acesso aqui ao segundo pavimento tá logo ali do lado dessa torre quente. A gente vê que tem também uma ilha e essa torre, ela está envolvida por um pórtico, tá vendo ali? Um outro detalhe bem importante, bem significativo nesse projeto foi a altura. Existem algumas particularidades que os clientes preferem que essa torre, com relação ao forno elétrico e ao forno de micro-ondas, fiquem em posições diferenciadas e em alturas diferenciadas. Então aqui a gente personalizou, colocando o forno elétrico na altura da bancada, então a face inferior dele tem 90 centímetros e o micro-ondas mais abaixo. Aí a gente vê aqui, ó, toda essa composição que a gente fez da iluminação, dos elementos e dos materiais. Então eu amo muito esse projeto porque a gente consegue observar que uma torre quente como essa ficou inserida num ambiente totalmente diferente e não apenas ali só na cozinha. Agora eu selecionei uma cozinha que tem uma ocupação em L. A gente consegue ver nessa imagem que os materiais que eu utilizei aqui também foram bem diferenciados, mas a gente utilizou a marcenaria de uma forma bem bacana, trazendo toda essa parte vertical para ficar única aqui na cozinha. Olha só que legal, ali a gente tem a geladeira,
a parte da torre quente e ao lado a gente tem uma despensa. É um armário de 2 portas, então a torre quente, na verdade, ela se transformou num elemento muito maior, mas ao mesmo tempo, olha só como é que ela está conectada à bancada que fica em L. É super importante o planejamento de tudo isso quando a gente está aqui em projeto, porque na realidade a composição desses elementos ela tem que ser vista de forma global. Tá vendo ali, ó, que essa torre ela tem uma profundidade muito maior do que o armário, por exemplo, que está na parte superior dessa bancada? Então, a gente entra com esses elementos técnicos, com todas as necessidades dos clientes, e aí a gente traz esse resultado aí. Aqui na planta, a gente tem uma percepção melhor ainda de tudo isso que eu tô falando, olha só. Aqui ficou toda essa parte vertical da cozinha, então a gente setorizou de uma forma bem legal. Quando a gente observa a bancada, pegando o verdinho aqui, ó, a bancada ela está por aqui. Então, a gente finaliza, inclusive, numa outra marcenaria. Essa cozinha é uma cozinha bastante ampla, a gente deixou a mesa aqui na parte central. Vou trazer aqui um pouquinho do detalhamento técnico. É assim que a gente entrega um projeto como esse. Tá vendo aqui, ó? Vou até puxar um pouquinho esse detalhe. Quando a gente pensa nessa questão das alturas e de como a gente associa tudo isso à escolha dos eletrodomésticos. Um espaço gourmet fantástico. Assim eu defino esse ambiente que eu vou mostrar agora. E é claro, como a gente inseriu a torre quente. Aqui, gente, nós estamos falando de um espaço gourmet numa cobertura. Então, a gente tem um espaço bem amplo, tem uma vista perfeita e maravilhosa. Mas vamos nos concentrar aqui no item que a gente está falando hoje, que é exatamente essa torre quente. Aqui a gente vê essa imagem e consegue perceber como esse ambiente é todo conectado. A gente observa que aqui é um espaço gourmet, ele está associado à sala, à adega, e a torre quente, ela entrou aí equilibrando e trazendo esse lado mais funcional para cá. Ela fica, ó, nessa extremidade, mas ela compõe toda uma marcenaria que traz aí uma profundidade adequada para esse eletrodoméstico onde ela está, e aí isso sobe para a parte superior e traz 2 níveis de armário. Eu trouxe também uma diferença de materiais. A gente tem a laca nessa parte onde ela está inserida e depois uma lâmina natural de madeira. Eu fico super empolgada quando eu falo desse projeto porque ele ficou muito, muito lindo e é bacana a gente ver que essa torre quente ela está aqui, ó, inserida em todo o contexto desse projeto. Agora eu quero mostrar por aqui essas proporções que eu estava comentando. Olha só, aqui a gente tem todo esse elemento, olha só como é que ela sobressai, porque a largura dessa torre quente, ela é sempre maior do que a parte superior aqui, ó, do armário. Isso aqui se dá por causa da ergonomia, ou seja, a gente precisa que esse armário superior, ele tenha uma profundidade menor para ter o conforto aqui do usuário e não bater a cabeça aqui quando estiver usando. A gente tem uma composição linda aqui, né? Temos a pedra, temos todos os elementos, mas esse aqui eu destaco como o item técnico mais importante desse projeto. Agora a gente chegou na 8ª cozinha e ainda tem muita coisa para ver. Vocês observaram que cada composição de cozinha coloca a torre quente de uma forma diferente? Às vezes ela está associada a outros elementos verticais, às vezes ela entra na marcenaria, a gente tem as profundidades. E agora não é diferente. Essa 8ª cozinha também é uma cozinha super especial. Então, dá uma olhadinha nessa imagem e observa aqui, gente, como a gente fez essa composição. O que tem de diferente dessa para a composição das outras é exatamente que eu posicionei uma cristaleira logo ali, ó, depois da porta. E aí esses elementos verticais ficaram intercalados. Então, a gente tem uma cristaleira com porta de perfil de alumínio, bem bacana, com uma composição bem movimentada. Logo a seguir, a gente tem a porta que vai dar acesso à lavanderia. E aí sim, a torre quente ela entra. Olha só como é que o material dela, que é uma lâmina natural de madeira, compõe com a própria porta e depois a gente volta a repetir o material. Tudo isso é uma questão de equilíbrio. Quando a gente faz projetos personalizados aqui no escritório, a gente pensa exatamente nisso. A gente vai pegar o espaço que tem disponível, organizar todas essas medidas, porque quando a gente trabalha com uma cozinha e principalmente com equipamentos de uma torre quente, a especificação desse eletrodoméstico é fundamental. Então aqui a gente faz dessa forma e compõe
todos esses elementos aqui da cozinha. Vou passar aqui para a planta para a gente perceber. Aí aqui, ó, a gente entende um pouquinho que essa planta, ela tem esse formato, olha só. Então, nesse formato aqui, a gente tem uma ilha. A nossa torre quente, ela está posicionada exatamente aqui. Então, o detalhe que eu mostrei ali da porta, ó, ele está por aqui. Os elementos, então, que entram aquecendo um pouco aqui com a lâmina natural, eles se posicionam aqui e depois eles ficam pontuados aqui dentro dessa cristaleira. Então, existe toda uma composição e uma harmonia nesse ambiente. O pedido diferenciado dessa cozinha foi que a família faz todas as refeições exatamente aqui. Então, a gente fez uma harmonia de materiais que trouxessem uma sofisticação para o espaço e, é óbvio, a funcionalidade. Quando a gente pensa em como foi o papel dessa torre quente na inserção aqui desse ambiente, a gente consegue observar, ó, que ela entra numa marcenaria com uma laca mais neutra, ela tá logo do lado da geladeira e ela faz uma composição aqui onde a bancada começa em L. Essa cozinha é uma cozinha bem especial, onde a gente utilizou uma pedra exótica, exatamente aqui, ó, nesse balcão. E a torre quente, ela se harmonizou, ou seja, uma torre quente, se não for bem posicionada, ela pode atrapalhar todo o conjunto da cozinha. E aí, o que a gente trouxe de mais diferente para esse caso, foi que a gente considerou aqui, ó, logo ali embaixo, uma iluminação de LED linear. Ficou super charmoso, ela sai da torre quente e vai ao longo aqui de toda a cozinha. Só para complementar, eu vou mostrar a planta. A gente tem, ó, toda essa parte da cozinha desenvolvida assim, com esse formato. Isso aqui é uma península, na verdade, porque a gente quis que nessa cozinha, essa mesa aqui, ó, fosse o elemento principal, tá vendo? Então, bastante espaço destinado a isso. E aí, vou mostrar onde a torre quente ficou. Ela tá, ó, exatamente posicionada aqui. Uma cozinha de contrastes extremamente elegante e para um cliente gourmet. Olha só que prazer em desenvolver um projeto como esse e principalmente o resultado que a gente alcançou. Dá uma olhadinha como ficou linda demais essa cozinha, gente. O conceito aqui desse projeto é um apartamento integrado. É um apartamento de 100 metros quadrados, onde a gente fez uma abertura plena para esses espaços ficarem integrados. E aí, eu posicionei essa torre quente, exatamente aproveitando bastante cada espaço. Ali do lado, a gente tem uma despensa. E o que mais se destaca aqui nessa cozinha é o contraste, exatamente da cor bem escura que eu selecionei para essa marcenaria com relação à pedra natural. Eu utilizei aqui, foi um quartzito, muito lindo, com um detalhamento de bancada. E aí a gente vê que essa torre quente, ela é o ponto de fuga central e principal daqui. É lógico que ela é um dos elementos da composição do ambiente, mas eu também sou muito apaixonada por essa composição e pelo resultado que a gente conseguiu aqui para essa cozinha. Já estamos na nossa 10ª cozinha e vocês observaram que todas elas são extremamente diferenciadas. E agora eu selecionei uma com uma composição mais linear. Eu vou mostrar ela depois em planta, mas vale muito a pena a gente compreender um pouquinho como o posicionamento aqui se deu. Por essa imagem aqui, a gente percebe claramente que essa cozinha ela tem uma ocupação nas duas laterais. A gente tem um lado que é toda a área molhada, o outro lado a gente fez uma ocupação para os eletrodomésticos. E aí, nessa parte linear, a gente posicionou tanto a geladeira como a torre quente. A torre quente ela foi utilizada com um material bastante neutro, que é uma marcenaria, um MDF. E aí a gente vê nessas outras imagens o posicionamento dessa torre quente com relação àquela mesa. Essa mesa é super bacana, porque ela é uma mesa de apoio para um lanche rápido na cozinha e ela fica ali de muito fácil acesso. Ó, nessa visão aqui a gente consegue perceber toda essa visão de frente. A gente tem, além dessa torre quente, o posicionamento aqui dessa lava-louça e toda essa composição de materiais. Agora eu quero mostrar essa ocupação linear dela aqui, ó, em planta. Esse aqui é a lateral que eu falei que a gente tem a parte mais vertical e também o posicionamento dos eletrodomésticos. Por aqui a gente tem a área molhada dessa cozinha. Vou selecionar aqui uma outra cor para a gente perceber aonde a torre quente está inserida. Aqui a gente tem a geladeira e a torre quente. Tá vendo? A gente tem um funcionamento, ó, fogão, e aqui é a parte da pia. Então, é uma cozinha bem linear,
onde por aqui a gente tem a nossa copinha sendo utilizada bem próxima a ela. Vou puxar um pouquinho aqui o detalhe técnico também, porque essa aqui é a forma que a gente entrega nosso projeto executivo, olha só. Onde a gente vai perceber a situação das alturas. Como eu mencionei em outras situações, essas alturas elas são variáveis e essa variação ela se dá de acordo com o forno escolhido e também com a preferência dos moradores. Nessa planta aqui a gente já enxerga, ó, até mesmo esses pontos elétricos que a gente posicionou por aqui. Agora eu selecionei uma cozinha com um estilo bem diferente de todas as outras. É uma cozinha de uma casa de praia. Ficou muito aconchegante, esse era um dos objetivos. Aqui a gente consegue perceber que os tons que a gente trabalhou aqui foram o branco e o azul. Então é um azul escolhido bem personalizado. A gente tem essa ilha central e a torre de fornos, ela ficou ali, ó, posicionada nessa lateral, deixando essa bancada bastante livre. O conceito dessa cozinha entrou ali, ó, com a parte de todos os armários superiores à torre em vidro. E aí eu vou destacar essa situação das espessuras. Observem como a torre tem uma espessura bem diferente dos armários superiores. Quando a gente vem aqui para a planta, ó, a gente consegue perceber o posicionamento dela. Então, ela está aqui, nesta parte, e a gente tem livre por aqui, ó, todo o restante dessas bancadas. Por aqui, essa aqui é até uma prancha de detalhamento de marcenaria, onde a gente consegue perceber um detalhe tanto dessa ilha como da parte da torre propriamente dita. Vou só destacar aqui, para a gente perceber que numa cozinha com dimensões como essa, a gente posiciona a torre exatamente aqui. Eu prometi o detalhe técnico da torre quente e deixei aqui para o final uma dica que é muito importante. Existe sempre uma grande dúvida com relação ao aquecimento dessa torre quente e o que a gente deve fazer em detalhamento para resolver essa questão. Então, primeiro eu vou mostrar aqui em planta. Dá só uma olhadinha. Aqui eu selecionei um detalhe de desenho mais técnico, então a gente consegue perceber exatamente aqui, ó, que eu deixei os dois nichos. Então a gente tem o nicho superior e o nicho inferior. O que é super importante aqui, gente? Já ter do cliente determinado qual é o modelo desses equipamentos e como a gente vai colocar o ponto elétrico específico de cada modelo aqui. Então essa é a primeira dica de todas. A próxima dica diz respeito ao aquecimento, porque como esses equipamentos, eles ficam aqui, ó, na parte interna de uma marcenaria, é necessário que a gente faça uma previsão bastante importante, principalmente porque geralmente a gente costuma ter aqui, ó, na lateral, a geladeira. É muito comum que a torre quente seja associada a essa geladeira. É claro que essa dica vai depender muito do equipamento escolhido. Então a dica vai como uma dica geral. A gente faz um vão exatamente no forro de gesso, onde essa torre quente está encostando, e também a gente deixa essa ventilação e circulação de ar por trás. Então isso significa que a exaustão desse ar quente vai ser feito todo pelo fundo e vai subir ali pelo gesso. Esse detalhe ele pode ser feito, claro, quando a cozinha possui o forro de gesso, assim como a gente também vai observar se as normas técnicas desse equipamento permitem isso. Mas geralmente é uma solução que eu adoto bastante e ela resolve muito. E aí, me digam, vocês gostaram dessa dica? Hoje eu mostrei por aqui 12 possibilidades de aplicação de torre quente em cozinhas de diversas formas. Vocês viram como que esse tema cozinha ele é tão amplo e como a gente pode explorar isso mais. Se você tiver qualquer dúvida, deixe por aqui, ó, seu comentário. Se você achar que alguém também pode gostar, não se esqueça aí de compartilhar esse vídeo e até a próxima!